Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida e espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast. Neste mês de março, especificamente, estamos com uma série especial onde estamos trazendo vozes femininas, né? Não somente de pessoas convidadas aqui para estar comigo, mas também mulheres da Bíblia que vão trazer aí para a gente sabedoria, que vão trazer aí histórias que nos inspiram e que vão nos direcionar para esta semana. Então, você que já está me acompanhando aí, já ouviu o episódio anterior com a nossa convidada e hoje não poderia ser diferente nesta semana, diretamente aqui de Pernambuco, minha gente. Porque sim, estamos alcançando lugares e estamos também trazendo pessoas de outros estados. Então, hoje vou contar aqui com a presença da Vanessa Costa para participar desse nosso episódio especial de hoje, para falarmos de uma mulher também muito especial, Maria. Mas antes disso, vamos dar aqui uma salva de palmas, você que está aí ouvindo, para a Vanessa, porque sim, gente, Sabercast agora é interestadual. Então, estamos aqui com Vanessa. Vanessa, dê as boas-vindas aí para o pessoal, já dá um oi para a galera para a gente entrar nesse nosso tema de hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Realmente, diretamente daqui de Pernambuco. Vocês vão sentir aí o meu sotaque, mas estamos aqui para colaborar, né? E o Sabercast tem me ensinado bastante. Eu tenho aprendido muito com a Amanda e amo escutar os episódios. Então, vamos lá para mais um deles, né? E agora, literalmente participando. Pois é, muito bem. E a nossa personagem de hoje é Maria, né? A Maria, mãe de Jesus. E o nosso tema vai ser aceitando a vontade divina. Aceitando a vontade de Deus. Se a gente for falar sobre isso, juntar eu e Vanessa aqui, a gente fica... Não vai ser nem só a segunda-feira, mas a semana toda falando aqui, porque tem papo, tem assunto para a gente discorrer sobre isso. Mas vamos conversar um pouquinho a respeito. Vamos conhecer sobre essa mulher, independente se você tem aí uma vida espiritual mais ativa ou não, com certeza você em algum momento já ouviu falar sobre Maria, né? E hoje nós vamos trazer essa ideia de como esta mulher tem a nos ensinar muitas coisas a partir de uma decisão dela, que foi aceitar essa vontade. Mas não vou falar muito, senão vou tomar a fala da convidada de hoje, né? Então, deixo aqui para a Vanessa trazer aqui as reflexões dela, os pensamentos que ela teve em relação a esse assunto, para a gente compor esse nosso Sabercast especial de hoje. Então, agora é com você, dona Vanessa. Muito obrigada. Por falar em agradecimento, né? Queria logo agradecer a Deus pela oportunidade. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele, e agradecer a você, Amanda, né, que tem sido tão usada, né, por Ele. E esse Sabercast tem me ajudado bastante. Ainda não assisti todos os episódios, mas amanhã. Confesso que fui pega um pouco de surpresa, mas aí estudei durante a semana algumas coisas sobre Maria. E a gente sabe que a palavra do Senhor é nova todos os dias, né? E toda vez que a gente lê, a gente tem uma percepção de algo diferente. E aí eu estava lendo o texto, e Senhor, me dá alguma coisa assim, né, especial. Porque a gente sabe que o texto é muito direto, é um texto pequeno, Sim, né? E é muito direto, mas... E eu passei a semana toda orando e pedindo a Deus, e aí uma coisa me veio assim na cabeça, né? Um comparativo, que se você ler o capítulo que fala sobre Maria, os evangelhos não falam sobre esse tema específico, né? Que foi a mensagem que o anjo veio dar para ela, então só Lucas fala. E nesse capítulo 1, fala também de uma outra visita que o mesmo anjo fez a uma outra pessoa.
E aí eu lendo, se eu me dar alguma coisa para que seja uma reflexão para mim mesmo, que eu também estou precisando. Sim. E eu lendo, e aí o Senhor me deu um comparativo, né? Antes de vir a história de Maria, fala sobre a história de Zacarias e Isabel, né? Que a Bíblia relata que eles eram tementes a Deus, eram justos, irrepreensíveis. E aí, certo dia, ele era um sacerdote, fazendo só um contexto bem rapidinho para a gente poder entender. Ele era um sacerdote que servia no templo e quando ele foi adorar, recebeu uma visita do anjo, né? Ficou bem assustado. Mas aí o anjo disse coisas muito boas para ele. As suas orações foram ouvidas. Não tema, Zacarias, que as suas orações foram ouvidas. Isso dá a entender que eles vinham orando há muito tempo. E a Bíblia relata também que a esposa dele, Isabel, era estéril, né? E aí ele fica perplexo, não acredita, o anjo acaba ali dando uma punição a ele, né? Você vai ficar sem falar até o menino nascer e tal. Mas aí logo em seguida, vem a história de Maria, né? E aí o mesmo anjo visita Maria, né? E você começa a ver como é diferente a percepção dela, como foi diferente da percepção de Zacarias. E como ela recebeu aquela mensagem totalmente diferente. Porque se você olhar para a essência da mensagem, são bem parecidas, né? Tanto que João foi quem abriu o caminho para Jesus, né? Então, quando o anjo começa a falar ali, olha, sua esposa vai conceber, né? E ele vai ser uma bênção, e vai aproximar pais e filhos, e vai converter, né, o coração dos filhos aos pais, e vai converter muita gente de Israel. Quando o anjo fala tudo aquilo, é tanta coisa boa, mas Zacarias está tão ali perplexo com aquela situação, ele não acredita, mas como pode? Minha esposa já é de idade, eu também. Então... E Maria também ficou um pouco perplexa. O texto relata e ela ficou um pouquinho perplexa, né? Eu queria até dar rapidinho aqui, ler essa parte, que fica em Lucas, capítulo 1, no versículo 26, diz assim, ó: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, é o mesmo anjo que visitou Zacarias, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. E aí ele fala bastante coisa aqui, né? Que ele vai ser grande, que vai ser... que é filho do Altíssimo. Fala um monte de coisa. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que foi na hora que o anjo viu que ela estava ali assustada, né? E o texto relata que ela com medo. Ela ficou com medo. E ficou assim, meu Deus, que saudação é essa? Porque o anjo já chega dizendo assim, agraciada, né, bem-aventurada, e ela fica assim, meu Deus, o que é isso? Eu me coloco no lugar dela e fico assim, pensando, acho que Maria deve ter dito assim, o que é isso, né? A surpresa, né? Um anjo, né? Mas enfim, depois que ele vai falando aquilo, vai falando, aí surge a dúvida. Mas como é que pode, né, que eu não conheço nenhum varão? O termo conhecer se refere à intimidade, né? Sim. Noiva, teoricamente, aos olhos da ciência, não poderia acontecer. E aí o anjo diz, não, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá, vem todo aquele textinho, né? E aí o anjo começa a falar, olha, aconteceu com a sua prima também, ela já deve estar no 6º mês, né? E ela, que era estéril, agora vai receber esse milagre. E vem logo em seguida o versículo que é mais conhecido, assim, depois de João 16, eu acho que esse é o mais citado, né? Que é, porque para Deus nada é impossível. Então, eu fiquei assim pensando, meu Deus, como duas situações bem semelhantes trazem percepções diferentes, né? Porque Zacarias ficou ali tão sem saber o que fazer, né? E coitado, foi até punido porque não creu. E Maria não, Maria já foi totalmente diferente. Não sei
se por conta dessa sensibilidade que a mulher tem, né? Essa paciência, a gente eu costumo dizer aqui, a gente somos ótimas ouvintes, né? Uhum. Que a gente ouve, mas o que está acontecendo, né? Não, peraí, calma, respira, o que está acontecendo? A gente ouve primeiro para poder processar aquele problema. E acho que Maria não foi diferente, não. Maria disse assim, peraí, eu tô com medo aqui, né? Eu não sei o que é que esse anjo aqui me saudando desse jeito, mas deixa eu ver o que é que ele vai dizer. E aí ele fala coisas maravilhosas, né? Faz promessas para ela, né? E depois da dúvida, que aí ele responde a dúvida dela, aí ela diz assim, tá bom, então, eis aqui a serva do Altíssimo, faça conforme as tuas palavras. Totalmente diferente de Isaías, né? De Zacarias. Uhum. E aí eu fico pensando, como a mulher é um ser que realmente Deus fez a dedo, porque, né, você fica assim, não é fácil, não é todo dia que você recebe um anjo, aí o anjo chega, né, cheio daquela delicadeza, né, dá logo aquele elogio para ela, e aí, depois, diante de tanto medo, porque acredito que ela teve muito medo, e a Bíblia relata que no versículo 29 diz assim, e vendo, ela turbou-se com aquelas palavras, então ela ficou com aquele medo, aquele receio, mesmo assim, ela disse assim, calma, peraí que eu vou ouvir o que ele tem para dizer. E diante de tanta coisa boa, porque o mesmo anjo falou muita coisa boa para Zacarias também, né? Com relação ao filho dele. E já era uma coisa que ele deveria estar ali torcendo, porque ele já vinha orando, né? Ele e a esposa. Então, Deus me fez ver essa percepção diferente que eu nunca tinha parado para ver. Né? E até você falando, né, dessa comparação de Zacarias ali com a esposa e de Maria, né? E aí você colocou até como uma distinção, né, da figura masculina e da figura feminina. Mas muitas vezes nós mulheres agimos como se fosse um Zacarias, né? De ouvir, de saber ali coisas que estão por acontecer, mas a gente acaba não acreditando, né? Então, dentro desse contexto também do que a gente está falando hoje, é justamente sobre, primeiramente, antes da gente aceitar de fato a vontade de Deus para a nossa vida, a gente precisa acreditar naquilo que nós estamos ouvindo. Porque senão nada adianta, né? Não há como a gente dizer que a gente aceita se nós não estamos acreditando primeiramente nisso. Então foi um start aí que me deu enquanto você falava aí. Exatamente. E é confirmação mesmo, porque aqui nas minhas anotações eu fiz uma espécie de comparativo mesmo, né? E aí, para falar bem rapidinho, que eu não quero também tomar muito tempo, eu coloquei as mesmas coisas que aconteceram com Zacarias e coloquei com Maria, né? E assim, o medo foi uma coisa incomum, mas assim, Zacarias não creu. Então, a minha conclusão era essa, de que a diferença entre Zacarias e Maria foi exatamente a fé, né? E é isso que a gente precisa ter. E aí o Senhor me levou a pensar, e aí, Vanessa, você tem sido quem? Zacarias ou Maria? Né? Porque é difícil a gente aceitar a vontade do Senhor. No caso deles dois, mesmo com aquele medo que Zacarias tinha, mas eram promessas ótimas. E quando Deus diz um não pra gente, uma coisa que a gente estava querendo muito, ou quando Deus vê que ali, né, claro que ele é soberano, e a palavra nos diz que os planos dele são maiores que os nossos, então, como ele sabe de tudo, né, e já conhece tudo, ele vê que ali tem coisas que a gente pede e que não vai nos fazer bem. Então, ele diz não, né? E muitas vezes a gente não aceita. Então, ele me perguntou assim, você tem sido quem, Vanessa? Você tem sido Zacarias ou você tem sido Maria? E depois de toda aquela, voltando para o texto, né, de toda aquelas promessas que o anjo fez, ela disse assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, no versículo 38. E eu orei, eu disse, Senhor, quero ser como Maria, porque eu preciso aceitar a tua vontade, ainda que o teu não seja aquilo que eu estou recebendo no momento, porque eu não
é uma coisa que a gente diz assim, poxa, por quê, né? Sim. Mas o não de Deus é uma coisa extraordinária. O não de Deus é o cuidado de Deus. Então, no caso de Maria, eram promessas muito, muito boas, né? Coisas muito boas, mas e quando Deus diz assim, não, isso aí não, porque isso aí que você está pedindo não vai ser bom para você. E aí a gente se frustra porque a gente também não acredita muito, como Zacarias, e a gente fica assim meio... ressabiado, né? Chateado. A gente fica um pouquinho chateado com o Senhor, né? Que não deveria, mas infelizmente acontece. E uma curiosidade aqui também é que Maria, quando ela recebeu essa visita, ela era uma moça muito jovem, né? Então, quer dizer, quantas vezes nós deixamos de aceitar a vontade de Deus porque a gente julga ser muito novas para largar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, né? E realmente aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Mas aí, como você bem disse, né, Deus já viu além, ele já conhece o que está por vir ainda, né? E Maria, mesmo ali na sua juventude, ela não abriu mão de aceitar de bom coração essa missão, né, que Deus estava dando para ela e esse papel de ser a mãe de Jesus, de fato, né? Então, já fica mais uma sabedoria para a gente também, né? Acerca de crer, mas também entender que Deus não vê como a gente vê, né? E o que a gente julga ser cedo demais, o que a gente julga sermos jovens demais, Deus ele só vai nos chamar para algo que realmente ele já sabe que nós estamos preparadas e aptas para fazer, né? Então já é um ponto aqui dessa mulher que a gente tem para aprender. É verdade. Inclusive, depois que ela vai visitar Isabel, depois que isso acontece, ela vai visitar Isabel. E aí, na visita, né, o Espírito Santo desce sobre Isabel, e o bebê mexe na barriga dela, enfim. Logo em seguida, Maria louva ao Senhor. Tem o cântico de Maria, e ela fala isso. Ela diz assim, ó, o meu espírito, no versículo 47, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque, 48, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, assim, quando a gente fala sobre Maria, a primeira palavra que vem na nossa boca é bem-aventurada. Foi uma mulher bem-aventurada, uma mulher agraciada. E, realmente, o que ela cantou aqui é uma coisa que vai de geração para geração, porque todas as vezes em que a gente lembra da história dela, de como ela foi importante, né? Uma pessoa importante no papel de todo o evangelho. E a primeira palavra que nos vem é bem-aventurada, né? E Sim. Ela poderia muito bem ter dito assim, mas Senhor, o que será de mim, né? E eu me casei ainda e já uma responsabilidade tão grande, né? Mas aí me lembrei também de Jeremias, né? Que quando o Senhor chamou, ele disse assim, eu sou um menino. Sim. Né? E aí Deus disse assim, não diga isso não que você é menino não, porque onde eu colocar você, você vai, o que eu mandar você falar, você vai falar, porque eles vão pelejar contra você, mas eu sou contigo. Então, a gente tem que se apegar a isso, é a fé realmente que faz toda a diferença, né? E a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Muito bem, muito mais do que aceitar. Eu acho que esse nosso episódio se resume a acreditar, né? E aí vem justamente a questão dessa fé inabalável que Maria nos ensina, nos inspira. E aí eu quero que você agora, Vanessa, fale com o pessoal que vai estar ouvindo o nosso episódio de hoje, uma dica, de repente, se você quiser compartilhar alguma experiência, mas que vale a pena realmente nós aceitarmos a vontade de Deus e muito mais do que isso, confiarmos, né? Antes mesmo de viver aquilo que nós temos para viver na nossa vida. É verdade. Eu gosto sempre de contar essa historinha. É uma historinha bem rapidinha que eu vivi nos meus 14 anos, olha. Logo que eu me batizei, né, na igreja, eu
entrei no coral, entrei num grupo de gestos, enfim, estava bem ativa dentro da igreja, né? E tinha um rapazinho lá que eu me apaixonei por ele, né? Mas aí eu sempre fui muito pé no chão, então graças a Deus, porque até isso é o Senhor que vai direcionando, né? E eu gostava dele, não sabia se ele gostava de mim, mas eu orava, eu dizia, Senhor, eu quero a tua resposta, eu quero a tua resposta, eu quero a tua resposta, e eu orava muito por isso. Até que um dia Deus me respondeu através de um sonho, que chegava uma pessoa assim para mim e dizia assim, ele não é o seu. E era só isso, o sonho, foi bem direto. E eu agradeci a Deus, eu acordei e agradeci a Deus. Mas assim, eu chorei bastante, porque era muito difícil aceitar a vontade dele, né? Sem saber o que ia acontecer. E eu gostava muito dele, então eu disse, não importa, eu posso estar com o coração destroçado, mas eu vou acabar aquilo que nem começou. E aí eu conversei com ele, a gente não tinha nada, a gente era só amigo. Mas aí diante daquilo, né, eu não podia alimentar nada. Sim. Então, aí ele disse, olha, a gente vai acabar uma coisa que a gente nunca começou, mas Deus é bom e eu tenho certeza que ele tem algo especial para você e para mim também. Então, encerramos ali aquele tipo de relacionamento, mesmo a amizade mesmo, mas a gente encerrou. E Deus levou ele para outro lugar, me levou para outro lugar, graças a Deus. Ele formou a família dele, eu também formei a minha. E entendi que a vontade de Deus é soberana. Foi uma coisa que me marcou muito. Eu era muito jovem, como Maria, mas eu até hoje me lembro e às vezes quando eu oro, eu peço, Senhor, me responde, do mesmo jeito que o Senhor me responder lá atrás, sim. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar sempre a orientação do Senhor e aceitar quando Deus disser assim, não, também quando ele disser assim, olha, você vai fazer uma grande obra, você tem que ir, então faça como Maria, eis-me aqui e se cumpra em mim a palavra do Senhor. Então eu gosto muito de lembrar dessa historinha, é uma historinha talvez para alguns irrelevante, mas para mim foi uma coisa primordial e isso mudou a minha vida, né? Porque se eu tivesse ficado com ele, não teria dado certo, né? A gente depois sabe de um monte de coisas e a gente vê, já tá vendo como foi bom ter ouvido a voz do Senhor. E esse testemunho eu gosto de contar sempre quando tem algo relacionado, mas é isso. E a gente precisa o tempo todo estar ali, aceitar a vontade de Deus e estar sempre disponível, né? Como ela se disponibilizou, ela disse, tudo bem, vamos encarar esse desafio. Acho que é bem característico de mulheres também, né? Mulheres desafios e são mais corajosas quando o desafio vem, ainda que a gente não vá atrás de desafio, que não seja aquela pessoa de desafiar mesmo, mas eu acho que quando o desafio bate na porta, as mulheres dizem assim, tá bom, vamos lá, que eu estou atendendo ao teu chamado. E é isso. Pois é, Maria não somente aceitou o chamado ali no início da sua vida, mas ela sustentou este aceite até o final, né? Então, que nós também possamos ser mulheres desta mesma maneira, que não venhamos a apenas aceitar a vontade de Deus quando ela é uma resposta da nossa oração, como você bem disse aí, né? Mas que a gente venha sustentar essa obediência até o final, né? Isso, que é o mais importante, né? Que é o mais importante. E mais na frente, depois de todo o ministério de Jesus, no final, né? Maria não sabia, né, que Jesus ia morrer, porque ele falava em parábolas. Então, quando ela vê ali o filho dela, eu acho que também foi difícil, mas ela disse, eu tenho que aceitar, a vontade do Pai é essa, eu tenho que aceitar. Então, mais uma vez, Maria é colocada na brecha ali. Exatamente, e ela diz, tenho que aceitar. Então, mas enfim, a gente precisa usar esse exemplo de vida dessa bem-aventurada para as nossas vidas, porque é isso que a gente tem que fazer, se disponibilizar e aceitar que a vontade do Senhor é a melhor coisa. Muito bem, então você que chegou até aqui, eu quero já agradecer a você, mas principalmente quero agradecer a Vanessa, que se dispôs aqui para aceitar esse meu desafio, né? Inesperado, porque sim, veio como um convite inesperado, mas agradecer a ela por estar participando aqui juntamente comigo neste meu projeto,
para falar principalmente desse mês em especial, onde nós estamos trazendo mulheres da Bíblia, para nos inspirar em sabedoria e conhecimento para o nosso dia a dia. Então, Vanessa, muito obrigada. Obrigada pelo seu aceite, né? E por compartilhar da sua sabedoria com a gente aqui hoje também nesse nosso episódio. Nada, que é isso. Eu que agradeço. Eu acredito que nada é em vão, né? E o Senhor teve um encontro. Acredito que muita gente, quando eu vi esse episódio, vai também ser abençoado como eu fui, né? Que eu passei a semana toda meditando e lendo, e o Senhor falou comigo, fui muito ricamente abençoada, e acredito que grandes coisas o Senhor irá fazer nas nossas vidas. Eu agradeço a você pela amizade, pelo convite, né? E desejo que esse programa seja uma bênção, já é uma bênção, mas Amém. que seja algo assim de proporções gigantescas na sua vida. Eu profetizo essa palavra de Deus para a sua vida. Amém, eu recebo. Receba. Então, Maria recebeu, receba. Exatamente. E muita gente vai ser abençoada, inclusive eu, né? Então, aqui é um agradecimento juntamente com uma bênção. Amém. Então é isso. Estamos aqui encerrando mais um episódio dessa série desse mês. Você que ouviu este episódio de hoje, onde falamos de Maria, eu e Vanessa aqui, não deixe de ouvir os episódios anteriores, né? E os episódios que estão por vir, onde nós vamos sim reunir algumas mulheres. Não dá para falar de todas, senão a gente ficou o ano inteiro falando de mulher aqui da Bíblia. Mas algumas dessas mulheres que foram escolhidas aqui para a gente poder falar nesse mês, que você saia deste episódio não apenas como mais um episódio que você ouviu, mas como eu sempre digo, trazendo uma reflexão e aplicação para a sua vida, porque somente assim realmente a gente exerce essa sabedoria em nossas vidas. Então, por esse episódio dessa semana é isso. Agradeço, Vanessa, agradeço vocês que estão aqui juntamente com a gente. Lembrando que na próxima segunda-feira, a partir das 7 da manhã, já tem episódio novo do Sabercast sendo liberado. Acompanhe aqui. Se você teve alguma reflexão deste nosso Sabercast de hoje, não deixa de compartilhar comigo no meu Instagram, @amandasoares.8. Vou pedir para a Vanessa compartilhar também o Instagram dela, porque sim, minhas queridas, né? Vanessa é uma mulher de negócios e ela tem lá o seu Instagram, onde ela divulga o seu trabalho, os produtos que ela trabalha. Então, vou pedir para a Vanessa deixar o @ dela, você, mulher, a nossa convidada, para ir lá olhar. E, de repente, se você conhece outras mulheres também empresárias do ramo, compartilhar o perfil da Vanessa também. Tá joia, querida. O meu é @makedanessa, tá certo? Vou deixar aqui na descrição deste nosso episódio de hoje o @ certinho da Vanessa. E é isso, minha gente. Deixo os meus votos de paz e sabedoria. Vanessa, muito obrigada. Um beijo para você, um beijo para o pessoal que está aqui e até o nosso próximo episódio.